Ora viva, muito bom dia, sejam bem-vindos à emissão da Rádio Limite, sou a Cátia Cardoso e, como habitualmente, às quartas-feiras, estamos à conversa com o Dr. Fernando Figueiredo, naturopata, que está por cá também a responder às questões que os ouvintes vão colocando ao longo da semana. Vamos então cumprimentar. Bom dia, Dr. Fernando. Bom dia para quem nos escuta. Muito bom dia. Vamos então, Dr. Fernando, falar também das questões que os ouvintes naturalmente vão enviando ao longo da semana. Já são tantos anos de conversas que muitas das vezes esbarramos-nos com alguns temas que vêm muitas vezes também aqui à conversa, não é? Acaba por ser aqui também com regularidade, ouve-se e depois fica-se com alguma dúvida, volta-se a colocar a questão, mas é importante também aqui fazermos a ressalva que o Dr. Fernando aqui também vai fazendo essa explicação constantemente, que por cá é dada uma ideia muito geral das doenças, não é? Porque cada caso é um caso, cada órgão é um órgão, cada pessoa tem o seu grupo sanguíneo que também fala por si, ou seja, temos aqui uma série de fatores importantes a ter em consideração e que as pessoas têm que efetivamente ligar com o Dr. Fernando, porque não é de ânimo leve que se resolve um problema de saúde. Dr. Fernando, começamos... Não, agora, até desculpe lá, em relação à sua observação, eu vou comentá-la. Eu acho que vamos avançar para um novo conceito. E, aliás, já está a acontecer. Vamos começar a abordar temas e deixar que as pessoas liguem mais diretamente. Quando têm, de facto, que fazer perguntas, não quer dizer que não haja um caso ou outro, nós não continuemos aqui a responder, não com tantas respostas por programa. Aliás, eu já tenho estado a limitar praticamente a 3 respostas por programa. Eu não sei que haja para aí diretamente um caso e depois nós podemos também analisar. E, por conseguinte, vamos começar a debater temas que são do interesse geral e de conselhos que acho que são convenientes, na minha ótica, para que todos aqueles que nos escutam possam tirar o máximo de partido do momento em que aqui estamos. Muito bem, Dr. Fernando, vamos precisamente falar de um assunto que todos os dias entra na casa quase todos nós, não é? Alguém na família já teve casos destes, ou infelizmente vai ter que passar por eles. Estamos a falar do cancro. Já na semana passada o doutor foi ali feroz em algumas observações. Ainda há muito para falar? Ora bem, é precisamente o cancro, não é? Que é esta patologia que todos nos aflige. É a segunda causa de morte em Portugal. Ela é catalogada pela medicina química alopática como uma doença, pois, no meu ponto de vista, e por aquilo que já falei anteriormente, eu considero uma consequência, e são estas causas diversas que levam precisamente ao problema oncológico e, por conseguinte, ao problema de morte. As causas mais diversas podem estar aqui em equação e nós vamos analisá-las, mas sem dúvida é a alimentação. É preciso as pessoas perceberem que têm que começar a olhar para aquilo que comem diariamente, não olharem para o seu grupo sanguíneo, como aqui tenho falado muitas vezes e não é demais repetir, porque eu verifico que muita gente que me contacta através da rádio, não é? Das rádios em que falo. A alimentação para eles é quase sempre uma novidade quando falam comigo, pois tantas vezes aqui falarmos. A água também. As pessoas hoje em dia não se estão a perceber do problema que está a acontecer, que os vários órgãos de comunicação também já estão, felizmente, a alertar para isso, e é preciso que as pessoas não se esqueçam que a água das chuvas já vem contaminada de microplásticos, nanoplásticos, nanomedicamentos e agrotóxicos. Por seguinte, o lençol freático começa a estar também, todo ele, em muito má situação. No mínimo, tem que filtrar a água. O ideal seria a água ionizada, mas eu percebo que as pessoas não possam, mas no mínimo tentem filtrar a água,
porque ela não é fornecida nas melhores condições pelos serviços públicos, apesar de eles dizerem que são, é mentira. Por conseguinte, as nanopartículas, através dos sistemas de tratamento de águas, não se conseguem eliminar, pelo menos pelas vias que estão até agora a serem feitas. Ora bem, também há aqui aspectos que nós vamos ter que falar, que são as radiações eletromagnéticas. O micro-ondas é dos aparelhos mais nefastos que a humanidade podia ter arranjado para processar os alimentos. Para além de apanhar radiações até aos 4 metros, tudo aquilo que comem é zero, como eu costumo dizer. É fibras e sais minerais, o resto desaparece tudo. Ora, já basta que a alimentação que estão a comer em relação ao século passado, devido à forma intensiva de produzir alimentos, tem 70% a menos dos nutrientes que tinha há um século atrás. É um número exageradíssimo. Porque eu aconselho as pessoas a comer produtos biológicos, não tenham pressa em fazer alimentos usando pesticidas e agrotóxicos diversos. As pessoas que fazem as suas próprias culturas, pelo menos esses tentem evitar isso, deixem crescer os alimentos, volto a repetir lentamente, que só assim é que eles obtêm os nutrientes. As ondas radiofónicas e as ondas televisivas e telemóveis também nos estão a afetar, mas temos que perceber que a evolução da ciência e da forma de vivermos, este processo temos que contornar um bocadinho, mas as ondas, pelo menos do micro-onda, livrem-se delas, e quando falarem ao telemóvel, procurem usá-lo em alta voz e não ponham a máquina de fritar ao lado da orelha. É o que as pessoas estão a fazer, estão horas e horas com o telemóvel ao lado. E então, quando forem para a mesa, não temperem a comida com as radiações do telemóvel. Também é uma maneira de pô-lo assim um bocadinho mais de lado. Então, começam a querer temperar a comida e a salada com as radiações do telemóvel. E depois, quando estão a conversar, várias pessoas à mesa, parece que aquilo é uma conversa de surdos. Estão todos com o telemóvel. Uns com os outros devem estar a falar por telemóvel. Eu presumo que assim seja, e não uns com os outros. Ora bem, todas estas radiações é mais ou mais chega. Por isso, eu estou aqui a falar sobre todos estes problemas que a humanidade tem que olhar e começar a perceber que tem que contornar. As radiações também eletromagnéticas emitidas pela Terra é outro assunto que eu irei abordar brevemente. Por conseguinte, esta ideia que o problema do cancro está a ser apregoado, que está a ser altamente resolvido pela ciência, não está. A única coisa que está a acontecer é que as pessoas morrem mais tarde, mas morrem de cancro. Por conseguinte, há que dar toda uma volta a isto, porque esta ideia de que as pessoas estão a aumentar a esperança de vida, na estatística é tudo muito bonito. Esquecem-se é que antigamente a natalidade era altíssima e, por conseguinte, hoje não é, e, por conseguinte, haverá mais pessoas mais velhas dizem que estão a aumentar a esperança de vida. É tudo muito relativo, andamos a enganar uns aos outros e, por conseguinte, está aqui a olhar pela saúde, porque cada um tem que fazer por si, caso contrário as coisas serão muito complicadas. Para a semana continuamos a abordar esta temática do cancro. Vou abordar as radiações terrestres, que é uma das grandes causas e que ninguém fala dela, e dos cabos de alta tensão. Muito bem, já soube falar muito dos cabos de alta tensão. Doutor Fernando, vamos agora falar de um ouvinte. Olha, podia ter sido eu a colocar esta questão, não fui, mas podia ter sido. Um ouvinte que pede aqui ajuda porque o seu bebê tem andado com o nariz muito entupido. E eu acrescento, doutor Fernando, com o nariz entupido, as crianças ficam cheias de tosse, parece que até lhes vai sair os pulmões pela boca. O que é que podemos fazer para ajudar nestas situações, sem ser aquelas dicas mais habituais que os próprios pediatras dão? Levantar a cama, para que o bebê respire melhor, lavar o nariz com, eu no caso é com soro fisiológico, são as dicas mais básicas. E que mais podemos fazer, pelo menos para aliviar aqui o narizito e a tosse? Ora bem, esta situação aparece normalmente porque a criança está a tentar livrar-se de toxinas, sobretudo que adquiriu durante a gestação e no início da sua fase de vida. Também problemas intestinais hoje estão difíceis, não é de excluir quando surgem situações recorrentes desta natureza. É raro ouvir os pediatras reportarem-se a estas duas situações que mencionei.
Ora, se for o caso, temos de tomar medidas bem como potenciar a imunidade, sobretudo de preferência na amamentação, na suplementação também, no momento em que está a fazer a amamentação, para que possa transmitir à criança substâncias para lhe aumentar o seu sistema imunitário. Para o Mori Super Sol pode ser uma solução, sobretudo para a mulher quando está na gravidez, porque não tem inconvenientes nenhuns no processo da gestação e, por assim, vai melhorar toda esta situação. E, aliás, também usar à criança, porque este suplemento pode ser tomado logo pelas crianças, mesmo até de muito terra idade. E está provado que a moringa, pelos estudos que foram feitos, todas as crianças que tomam isto logo no início da sua vida tornam-se crianças mais fortes, e as mães, quando estão a amamentar e tomam também a moringa, tornam-se, as crianças são muito mais robustas. Há imensos estudos sobre isso feitos e que se verificou que a moringa tem esta particularidade. O Mori Super Sol essencialmente é feito pela moringa. Quanto à criança, vamos aliviá-la com umas gotas de jaminze. São umas gotas que se pode passar com elas pelo nariz da criança. Pode-se pôr na almofada. É extraordinariamente eficiente este produto, é um produto de origem alemã. E mais coisas, olha, o melhor é falarem comigo, que podem estar muitas coisas em cima da mesa, mas que é possível diminuirmos todos estes problemas à criança melhorando-lhe o sistema imunitário, como disse com o Mori Super, o jaminze e evitar sobretudo a prisão de ventre, que é muito frequente as crianças terem e que também é uma grande causa destes problemas surgirem, sobretudo da parte respiratória. E se for apenas uma gripe? Se for apenas? Uma gripe, uma constipação? O Mori Super Sol pode ser dado às crianças, não há inconveniente nenhum. A equinácea também pode ser dada, não há inconveniente nenhum. Se for do grupo O, eu não aconselho a tomar a equinácea. A tília, por exemplo, para o grupo O, também pode ser tomada, que vai ter aqui um efeito bastante interessante. E depois os xaropes também, quando há casos de tosse, há um xarope que eu aconselho, que agora neste momento eu tenho aqui, porque também pode ser dado às crianças, não há inconveniente, e os adultos podem tomar, que é ótimo para eliminar a expectoração. Uma questão de telefonarem, que eu depois indicarei o xarope, e no seu caso eu já tenho aqui, que é o Pulmix, não só para si, como para o bebê e o Jasminze, que já está aqui apontamentos que eu lhe vou enviar. Dá para os dois, podem não fazer, não há risco algum e podem tirar benefícios. Muito bem, Dr. Fernando, vamos então prosseguir, porque esta questão de facto é também importante aqui a mãe ligar com o Dr. Fernando, porque pode aqui haver outros problemas associados. Se bem que aqui quando há infantários à mistura, anda sempre ali uma virose no ar, que é uma coisa por demais. É mais uma razão, ouça, mais uma razão para eu dizer, no seu caso, também tenho uma criança nova, há que melhorar o sistema imunitário da criança por todos os meios. Porque só há uma maneira de evitarmos as viroses, não há outra. É melhorarmos o sistema imunitário. E aos adultos, eu continuo-lhes a dizer, continuem a pensar no Resist-C, porque o Covid está provado que está a deixar mazelas, e as vacinas também. Neste momento já se fala que as vacinas, felizmente, já aquilo que eu ao princípio não suspeitava que houve, com tanta propaganda, que houvesse uma vigarice tamanha que foi feita com as vacinas, que agora até já há recomendações da Organização Mundial, já não é preciso fazer reforço ao Covid. Dá bem para perceber o que está por trás disto tudo. Muito bem, também vamos adquirir outros conhecimentos para o Dr. Fernando. Vamos aqui então passar para a próxima questão. Temos aqui um ouvinte que nos escuta regularmente e foi diagnosticado miocardia hipertrófica. Diz que o tratamento indicado não tem sido suficiente e quer aqui uma ajuda na medicina natural para evitar a operação. Estamos aqui a falar de problemas do coração, é isso? Olha, estamos a falar dos problemas de coração e estamos a falar também, mais uma vez, que estão a aparecer muitas miocardites,
devido à infecção do vírus, do Covid e da vacina. Neste momento, há estudos que já comprovam que a vacina também está por trás disto. Eu, ao princípio, recomendei a vacina, eu próprio tomei a vacina, porque eu não sou fundamentalista, não é? Sou naturopata, mas não sou fundamentalista. Estávamos perante uma epidemia, embarquei, mas embarquei mal. E hoje em dia eu chamei a atenção que geneticamente fazer modificação de um vírus poderia ter consequências. E a prova que está a ter consequências. Julgava que o trabalho tinha sido mais bem feito, porque eu participei em trabalhos quando era novo na modificação genética e, por conseguinte, tenho uma noção do que é que isso era. Julgava que estava mais aperfeiçoada e, por conseguinte, que neste momento o que iríamos fazer não ia haver problemas ao tomar a vacina. Infelizmente isso não é, e as miocarditas estão à vista. Ora bem, quando é genética, o que é raro em comparação com as adquiridas, eu vou dizer que não tem solução. Quando há um problema genético, as cirurgias às vezes podem compensar. Agora, resolver o problema, podemos dizer assim, quase em definitivo, é muito difícil. As cirurgias limitam-se a aumentar o tempo de vida, não? É o que vamos conseguir fazer. Ora, quando ela é adquirida, a cirurgia para mim não é a melhor opção. Temos que ver se é genética ou se é adquirida. Por conseguinte, na medicina natural, bem como na alopática, não são recomendados esforços competitivos, sobretudo violentos, continuados, mas é aconselhado a marcha e corridas muito curtas. Vai ajudar a resolver este problema. Olhar essencialmente para o colesterol é muitíssimo importante e a tudo quando seja o metabolismo do cálcio. É aconselhável a toma da vitamina K com a D3, o crateegos, o alecrim, o São Roberto, a ginkgo biloba, são plantas que podem dar uma ajuda bastante grande nas adquiridas. Se estiver a fazer uma medicação química, não tome as coisas que eu lhe falei sem consultar um naturopata experiente nesta matéria e, por conseguinte, não se meta em aventuras misturar tratamentos alopáticos com naturais sem ter uma informação precisa do que o pode fazer. Caso contrário, podem estar conflitos. Muito bem, Dr. Fernando, vamos então para mais uma questão. Uma ouvinte que está preocupada com o filho, tem 25 anos e nos últimos 3 meses apresenta a língua bastante vermelha, diz que por vezes escuro acastanhado e alterna também com aspecto esbranquiçado. Estará aqui o que relacionado com esta alteração da cor da língua? Ora bem, é através da língua nós podemos determinar inúmeras patologias pelas manchas que ela apresenta e pelos recortes. Uma língua saudável, aliás, um corpo saudável, numa língua saudável, podemos dizer assim, ela tem uma cor arrosada e lisa em toda a sua extensão. Ora bem, pelo que diz, e sem especificar zonas da língua, quando no meio desta estamos perante um problema do intestino, provavelmente prisão de ventre, e quando há uma cor escura, quando esta fica esbranquiçada, podemos estar aqui perante uma candidíase. Esta bactéria pode também estar aqui a interferir todo o problema digestivo, pode estar a causar problemas ao nível dos rins, todo o aparelho urinário, e não é de excluir a falta da vitamina B12. A cor avermelhada está relacionada com o aparelho circulatório, a parte da imunidade, conseguindo tudo quando se relaciona com anemias. Se o vermelho se situar, por exemplo, no centro da língua, sobretudo mais para a frente, aí estamos com um problema cardíaco rapidamente, e eu aconselho que vá visitar um cardiologista ou pedir informações precisas a alguém que, dentro da naturopatia, que tenha capacidade para lhe começar a dar soluções. Mas fazer exames, acho muito conveniente ir ao médico de família
pedir diversos exames para fazer ao coração, porque aqui há uma coisa que está mal. Ora bem, dadas sugestões ou tratamentos perante um problema destes, sem falar com as pessoas, só possa vir a causar danos ou causar mais problemas de saúde à pessoa. Dá para perceber que a língua tem muitas implicações. Uma videoconferência, também poderei, através de uma videoconferência, determinar alguma coisa e poder ajudar as pessoas. Agora, tem que ver a língua, seja de que maneira for. Olha, muito bem. Vamos então falar de mais uma planta que nos traz hoje, não é? De que é que nos vamos falar hoje? Ora, hoje vamos falar da calêndula, queria eu dizer. Planta Ela é esta? tem... Já estive a investigar ainda e é uma planta que não é muito comum. Sim, a calêndula tem imensas aplicações, não são medicinais, mas também... Ora bem, tenho que aqui dizer que a próxima rádio vai aguardar um bocadinho. A calêndula tem, e sobretudo também na cosmética. As flores de aroma leve, porém bem, não podemos dizer agradável, contém princípios amargos, pequenas quantidades de óleos voláteis, que são o pigmento considerado a calendulina. As pétalas proporcionam delicado sabor aromático, um pouco amargo, de cor intensa. Os assados, as saladas, as omeletes, podem, até no queijo e no arroz, podemos usar as pétalas, porque muitas pessoas esquecem-se que podem comer flores. Atenção, as flores podem fazer parte da nossa alimentação. Podem ser usadas também as pétalas frescas ou secas. Quando tentarem secar estas folhas, têm que o fazer num sítio seco e de preferência, com ar corrente. Esta planta é originária da Índia, tem virtudes terapêuticas conhecidas na Europa a partir do século XII, sensivelmente. As propriedades medicinais desta planta são extremamente interessantes, sobretudo quando há aqui infusões. Ela pode ser usada em inflamações dos olhos, pode ser utilizada em úlceras, pode ser utilizada inclusivamente em verrugas, as situações de, como é que eu ia dizer, de problemas vaginais, não só como irrigações, como de tomada. O seguinte, é uma planta que está aí à nossa disposição e que as pessoas, se as guardarem quando elas aparecem, só têm vantagens nisso. Muito bem. Eu aconselho sempre a que verifiquem que tipo de plantas é que vão comer, não pensem que todas as plantas são comestíveis. Há plantas e plantas, não estou Fernando? Às vezes falamos Normalmente aqui as de forma flores... muito generalizada e depois as pessoas começam para aí a comer as plantas todas e ainda nos culpam por terem tido aí algum problema. Há plantas e plantas, não é? Por isso é que aqui também falamos delas. É por isso que nós estamos aqui a falar semanalmente numa planta. Agora temos estado a falar durante algum tempo as suas propriedades terapêuticas que elas têm e, por conseguinte, ajudar as pessoas a poderem identificar aquilo que têm à sua disposição, não só nas ervanárias, como também no campo. As flores, regra geral, são quase todas comestíveis. É, muito bem. Doutor Fernando, ficamos então por aqui. Deixo-te um abraço, obrigada por ter estado connosco aqui nesta manhã e ter ajudado aqui seguramente muitos dos nossos ouvintes. Marcamos encontro para a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e boa semana. Foi um prazer estar consigo. Obrigado pela atenção dispensada e, como é habitual, cá estaremos para a semana à disposição dos nossos ouvintes. Uma boa semana de trabalho, preferência com saúde. Muito obrigada, Dr. Fernando. Boa semana. Foi então o Dr. Fernando Figueiredo, que está, como sabe, aqui às quartas-feiras para responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes. Lembrando que se quer ter uma orientação mais adaptada para si, porque cada caso é um caso, nós aqui vamos sempre alertando
que o Dr. Fernando vai falando de uma forma muito ao de leve, muito geral dos temas, mas cada pessoa, como começamos esta conversa, tem o seu grupo sanguíneo, tem os seus problemas associados, sintomas diversos e, portanto, apelamos sempre que tenham em consideração também isso e que possam efetivamente ligar com o Dr. Fernando para terem uma orientação mais adequada ao seu caso. Portanto, não se esqueça desta recomendação que achamos ser de máxima importância. Vamos lembrar então o número de telefone para que possa ligar, 211 511 060, 211 511 060, chamada para a Rede Fixa Nacional. Esta rúbrica regressa na próxima quarta-feira e eu regresso às 10 para lhe fazer companhia